Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Amém. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 3, versículo 1. Segunda Reis está logo depois de Primeira Reis. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. Em Samaria, no 8º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna, tirou o altar de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e se afastou deles. Agora, preste atenção, primeiro rei, segundo rei, que é o inimigo desse rei. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lãs. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria, reuniu todo o seu exército e mandou dizer a Josafá, outro rei, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim, e você irá comigo para essa guerra? Josafá respondeu: irei. Sou como você é, meu povo é o seu povo e os meus cavalos são os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto. Fala com a pessoa que está do seu lado: pelo caminho do deserto. Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Olha, quem foi para a guerra? Rei de Judá, rei de Israel, rei de Edom. 3 reis contra o rei de Moabe. Tá ok? Após 7 dias de caminhada, de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse assim, Josafá disse: ah, Senhor, o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe? Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Sefate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho com você? Vá falar com os profetas do seu pai e os profetas da sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é com esses 3 reis para lhe entregar a Moabe. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja face eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei não lhe daria atenção nenhuma. Agora me tragam um levita. E o músico começou a tocar, e o poder de Deus veio sobre Eliseu. Curva a sua cabeça diante de Deus e peça a Deus para falar com você nessa noite. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Ela, como diz em Hebreus capítulo 12, ela é espada que penetra entre juntas e medulas, espírito e alma, e sonda as profundezas de Deus. Como diz em Jeremias, ela é martelo que despedaça a penha e a pedra, que se obstrui, que se opõe contra a palavra do Senhor. Ah, como diz, ela é a vida, ela é o verbo de Deus. Como diz em João, ela transforma, ela restaura, ela traz vida aos mortos, ela ressuscita, ela traz alegria, ela traz força ao cansado e multiplica o poder. O Senhor tem a palavra de vida que pode mudar a nossa história, e nessa noite aqui nos reunimos para ouvir a tua palavra. Fala ao nosso coração, ministra em nossa vida, Pai, e nos leva, Pai, do ponto A para o ponto B, sabendo que o ponto B é o melhor lugar para as nossas vidas, e em nome de Jesus assim viveremos a tua vontade e o teu querer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto no qual lemos, irmãos, conta a história de 3 reis que entraram numa guerra contra um 4º rei. Eu li o texto porque é importante lermos a palavra de Deus para entender o contexto, você está sabendo o que está lendo. E li também porque talvez é o único contato que você vai exercer nessa semana com as Escrituras, e poderia mergulhar nela por toda a semana, meditando nela dia após dia, para que possa transformar a sua realidade. Nós precisamos entender que o que Deus quer falar conosco nesses dias é que, independente do cenário, Ele está nos chamando para cavar poços no meio do deserto.
Ele está nos chamando para viver uma vida de fé que vai desafiar as circunstâncias para que possamos entrar num novo nível do sobrenatural. Deus está te chamando aqui nessa noite para ser desafiado e desafiar o Deus que é todo poderoso e não está preso a um livro de capa preta, mas que está vivo e está operando até hoje e vai operar. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que fez cair pão do céu, é o mesmo Deus que fez Davi derrubar um gigante com uma pedrinha, é o mesmo Deus que fez o povo andar por 40 anos no meio do deserto, e lá não tinha loja para comprar sandálias, lá não tinha loja para comprar roupas, lá não tinha loja e restaurante para comer bacalhau, mas esse povo não deixou de ser alimentado, esse povo não deixou de ser vestido, esse povo não deixou de ter o ar-condicionado diretamente do céu, quando uma nuvem o cobria durante o dia e uma coluna de fogo o cobria durante a noite. É esse povo que serviu e que viveu, e esse povo no qual nós damos exemplo e seguimos os passos do nosso mestre Jesus. É sobre esse Deus que eu estou pregando nessa noite para você, que não está preso nesse livro, mas que vive e reina para todo sempre. Eu posso ouvir um amém? Olha, esse Deus continua operando, esse Deus continua vivo, esse Deus continua sendo verdadeiro, e esse Deus continua acessível a mim e a você. Não é um Deus do domingo à noite, mas é um Deus verdadeiro, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, como diz em Filipenses capítulo 2, mas assumiu a forma humana, se esvaziou de si mesmo, entrou no ventre de uma mulher, passou pelo processo de gestação de 9 meses, foi um bebê, foi um garoto, foi um adolescente, foi um jovem, trabalhou na marcenaria do seu pai, na carpintaria do seu pai, ele serviu, ele andou, ele teve amigos, ele foi em aniversário, ele foi em velório, ele foi em casamento, ele viveu todas as coisas, ele teve perda, ele teve todos os sentimentos que um homem pode ter, para que pudesse entender as realidades do coração humano. Quando falamos desse Deus que não está morto, esse Deus continua vivo e ativo até hoje. Eu estava na Indonésia, pastor, estava ouvindo um missionário, um pastor, que ele prega no mundo muçulmano, e ele estava contando a sua experiência de conversão. Ele estava dizendo: eu era um imã, um pastor no mundo muçulmano, antes de se converter. E ele disse que ele estava ele foi preso pelos movimentos ativistas sociais que ele fazia, e ele foi preso em uma prisão onde ele não podia falar com ninguém. Ele estava em um lugar, numa solitária. Ele tinha só uma frestinha de sol que entrava na sua cela por dia, em hora limitada. Ele tinha sua comida, que era colocada por meio de uma bandeja que entrava dentro da sua cela. Ele não tinha contato com ninguém. Famílias de imãs, ele é a segunda geração, a terceira geração de sacerdotes de muçulmanos na sua família. E ele fala que ele, uma madrugada, dormindo numa prisão de segurança máxima, numa solitária, numa madrugada, ele vê um homem de branco, com as mãos furadas, abrindo a porta da sua cela, entrando e olhando do lado dele, onde ele estava deitado, olhando dentro, e um olhar que não era um olhar, e nós sabemos que olhar é esse, não é um olhar que um homem pode olhar para o outro, não é um olhar de segundas intenções, não é um olhar de julgamento, mas é como o apóstolo João diz na ilha de Pátimos, ele tem os olhos dele, são como chamas de fogo. Aquele homem estava olhando para aquele arife que estava deitado ali, ele olhou dentro dele e disse: você está livre. Saiu da cela da prisão de segurança máxima, meu amigo baiano, e quando ele acordou no meio da madrugada, a porta da cela estava aberta, as correntes que estavam prendendo o seu pé não estavam mais lá, e ele achou que ele estava ficando doido, mas ele não sabia que existe um Deus que eu e você servimos, que é vivo, que está aparecendo no meio do mundo muçulmano,
E ele contando o seu testemunho agora como um pastor, mais de 10 mil muçulmanos ele batiza. Ele é um agente secreto especial de Deus no meio do mundo muçulmano. Ele organiza batismos secretos no meio de todo o Oriente Médio, batizando pessoas, porque Jesus apareceu para ele. E ele disse: pastor, na Indonésia, Jesus está aparecendo para os muçulmanos, porque Ele quer salvar, Ele quer resgatar. Então eu estou dizendo, não é só o Deus que está preso na Bíblia, é o Deus que está vivo e atuante hoje. E esse Deus quer operar na minha vida e na sua vida. Quantos podem dizer um amém por isso? O tema do que eu quero ministrar para você hoje é: cave poços no meio do deserto. Fale para o irmão que está do seu lado, fale isso: cave poços no meio do deserto. Irmão, se você parar para pensar, a Bíblia que lemos e o Deus que servimos não é para gente normal. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele não tem cara de meio doido assim. Fala aí com ele. Já percebi. Porque nós cremos num Deus que faz o sobrenatural. Nós cremos num Deus que multiplica do nada. Ninguém pode criar do nada. É isso que a palavra diz. No princípio criou Deus. Criar. A palavra criar do original hebraico é criar do nada. Ninguém cria do nada. Todo mundo cria de alguma coisa. E na verdade hoje, na era de hoje, ninguém cria. Todo mundo copia. O Deus que nós estamos falando é um Deus que cria do nada. É um Deus poderoso. E entrando no texto no qual nós estamos lendo, nós estamos diante de um cenário onde o rei Jorão, que é filho de Acabe, já não é uma referência boa, junto com o rei de Edom e junto com o rei Jeosafá, foram desafiados para entrar numa guerra. E vão para uma guerra e andam 7 dias no meio de um deserto. Quando a água acaba, quando os recursos se acabam, eles são desafiados a chamar um profeta. Então nós estamos diante desse cenário, desse texto, e dentro dessa palavra que eu quero trazer ao seu coração. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é que esses 3 reis que estão em crise, vão sair para uma guerra, porque acordos foram quebrados, né? O acordo que Acabe tinha com o rei de Moabe foi quebrado quando ele morreu. E agora o seu filho Jorão tem que se responsabilizar e entrar numa guerra que ele não comprou, mas como seu pai não resolveu, ele vai ter que entrar numa guerra. E sabe a primeira coisa que eu digo para você nessa noite? As guerras que você não vencer, você vai deixar para os seus filhos vencer. Os demônios que você não superar e lutar, você vai deixar para os seus filhos lutarem. Assim como você está lutando com demônios, com desafios que os seus pais não venceram. E eu não quero trazer culpa sobre os seus pais aqui, mas chamando para um lugar de responsabilidade. Aquilo que você não lutar para vencer hoje, vai deixar de legado para os seus filhos. Acabe, ele tinha um acordo com o rei de Moabe. E Jorão, depois que Acabe morreu, o rei se levantou contra Jorão, que assume o trono. E agora ele tem que entrar numa guerra, porque o seu pai não deixou o acordo bem amarrado. Preste atenção com os acordos que você faz para a sua geração. Preste atenção com as concessões que você faz para dentro da sua casa. Porque Deus é um Deus geracional. Deus não é o Deus de Abraão. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Para dizer que Ele não se move em uma geração só. Para dizer que o que está acontecendo na tua vida não começou na tua vida, e você tem resquício de outra geração para poder se posicionar. Assim como Ele visita a maldição até a 3ª e 4ª, Ele visita a bênção até 1000 gerações. Então a graça dele pode te alcançar se hoje você se posicionar e decidir quebrar os acordos que te impedem de prosseguir, para que a tua geração possa viver livre e servindo ao Senhor. E aí é interessante porque o rei Jorão, ele recebe essa afronta do rei o rei de Moabe, e ele diz, Mesa, o rei de Moabe, e esse rei fala, acabou o contrato, acabou o acordo. Ele quebra o acordo, e aí agora Jorão vai chamar Josafá e o rei de Edom para a guerra. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, quem você chama para a guerra para lutar com você? Você tem quem para chamar, para guerrear nas suas guerras? Quem que você pega o telefone para ligar e fala, eu estou em guerra, entra em guerra comigo? É um amigo do trabalho que não conhece Deus, está numa guerra no seu casamento. Você pega o telefone e liga para ele, estou numa guerra com a minha esposa, irmão.
ele não conhece Jesus, ele não sabe dos princípios que você professa, ele fala: larga, troca uma de 50 por uma de 25, irmão, segue tua vida. Quem é que você entrega o seu coração quando você está na guerra? Quem é que você empresta os seus ouvidos ou abre o seu coração quando você está na guerra? O problema de Sansão é que ele era chamado, mas ele esqueceu que era chamado e deitava sua cabeça no colo de Dalila. E ele entregou os pensamentos dele no colo de uma mulher filisteia que não tinha os princípios de Deus. Ele era chamado, ele era separado, ele era escolhido, mas ele quis misturar aquilo que Deus falou que não podia misturar. Ei, a igreja está cheia de misturas, de sementes que Deus não aprova na nossa vida, estão misturadas e cresce junto com aquilo que Deus não está aprovando. Deus está nos peneirando nesses dias. Deus está tirando as sementes que não vêm dele, da nossa vida. Tem gente que está saindo da tua vida que é um livramento, e você está insistindo para ficar. Tem contratos que estão sendo quebrados na tua vida, que está sendo livramento, e você está tão preocupado com o dinheiro que você não consegue enxergar. Mas eu vim da parte de Deus para te dizer: Deus vai quebrar os contratos que não glorificam o nome dele na tua vida. Mas é tão legal. Mas não professa aquilo que você está vivendo. Então você traz para a guerra gente que você não deve trazer. Poderia ficar só nesse ponto ministrando sobre a tua vida. Deus não mandou Abraão levar Ló. Deus não mandou Abraão levar Ló, e ele quis levar. E aí tem muitas vezes que nós queremos conectar por emoção aquilo que Deus não conectou por propósito. E aí nós ficamos insistindo. Eu podia falar de mais um exemplo para você. Deus fala para Samuel: por que você está triste? Até quando vai se entristecer? Quando eu já reprovei Saul. O profeta estava triste, sabe por quê, pastora? Porque ele amava Saul. Ele viu Saul crescer, foi ele que ungiu Saul. Ele já estava passando da vontade de Deus para se manter numa relação por causa de emoção. E Deus falou: você está triste? Eu mandei você obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Vocês são muito inteligentes. Então, ele está indo para a guerra. E quando ele está indo para a guerra, ele fala: Josafá, vem comigo. Você vem? Eu falo: eu vou. Edom, rei de Edom, vem comigo. Ele fala: eu vou. Quem é que guerreia com você? Você que está aqui em Portugal, você que é português, você que é brasileiro, quem é que guerreia com você? Como que guerreiam com você? Você tem aquele amigo que você pode ligar e falar: cara, ora por mim que o negócio está esquisito. Ora por mim, porque eu não sei o que eu vou fazer. Ora por mim que nem eu estou me entendendo e está difícil. Ora por mim, vem aqui em casa, o negócio está doido. Pastor, não entendo essa mulher não me entende. O que está acontecendo? Você tem alguém para você ligar? Você tem alguém que você pode clamar, pode te ajudar, que está torcendo para você ver o propósito de Deus? Quem é que entra na guerra com você? Eu oro que se você não vê ninguém na tua cabeça, eu oro para que Deus envie essa pessoa na tua vida. Eu oro, pode levantar sua mão que eu estou profetizando sobre você. Eu oro para que Deus envie pessoas para lutar as suas guerras, lutar junto com você, para fazer como Moisés, que estava na guerra, mas Moisés via Deus face a face, mas Deus colocou do lado dele Arão e Ur para segurar o braço dele, para não deixar ele cair. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai enviar Arão e Ur para te ajudar no meio da tua batalha. Eu profetizo sobre você e BR Feira, que Deus está enviando Arão e Ur para segurar os seus braços. Você não vai ficar sozinho na batalha, você não vai ficar sozinho no meio da guerra. Deus vai colocar gente que vai te servir, vai te amar, vai te entender, vai orar por você, vai pagar um preço, vai te dar palavra de encorajamento, vai te dar palavra do céu. Gente que vai andar a segunda milha, não é pelo que você tem, não é pelo dinheiro que você pode dar, não é pela posição, não é pelo status, é porque Deus está te dando uma família nessa terra. Deus está te conectando com gente que vai te amar e vai andar a segunda milha com você.
Ah, pastor, mas gente já me feriu. Eu sou pastor de igreja, eu sei o que é. Ah, mas passaram na minha mesa, pegaram o pão e foram embora. Ah, mas só queriam aquilo que eu tinha. Estou para te dizer uma coisa: gente fere, mas gente também cura. Fala com a pessoa que está do seu lado: gente fere, mas gente cura. Aí fala com ele: se foi ferido por gente, vai ser curado, não por anjo, não por mover, não, vai ser curado por gente. Deus podia colocar um anjo para segurar a mão de Moisés na batalha, mas Deus colocou Arão e Ur, gente humana, gente verdadeira. Belisca esse irmão aí, vê se ele é de verdade. Isso, gente de verdade, gente que erra, mas que pede perdão, gente que pisa no pé, mas anda a segunda milha, gente que não desiste, gente que não descarta, gente que não vira a cara, gente que não é interesseiro, mas gente que anda e ama como a família de Jesus na terra. Amém ou não amém? Eu sinto Deus aqui, irmãos. Então os 3 reis vão para a guerra e falaram assim. E aí eles vão para a guerra. Primeiro, com quem você vai para a guerra? Segundo, Josafá pergunta assim: por qual caminho nós vamos? Qual caminho que eu vou? Ah, irmãos, nossa capacidade de querer pegar atalhos é tão grande. Eu não sei os portugueses, pastora, mas os brasileiros, eles gostam de pegar atalhos. O brasileiro é conhecido pelo jeitinho, isso, que é o jeitinho de se dar bem. Qual caminho nós vamos? E aí o rei responde assim: Jorão, nós vamos pelo caminho deserto. Nós vamos pelo deserto, vamos pegar o deserto agora. Nós estamos indo para a guerra, mas vamos pegar um deserto. E eu não sei como você que é crente, que é criativo, que gosta de ilustrar os momentos de treinamento que Deus nos chama. É prova, é deserto, é fornalha, é evento. Não sei como você gosta de chamar, mas eles estão falando: a gente vai pegar o deserto, a gente vai pegar um caminho que não é o caminho que ninguém quer pegar. Nós vamos pegar o caminho que talvez vai ser mais difícil, mas nós vamos pegar esse caminho, mas nós estamos juntos. Porque muitas vezes você quer guerrear sozinho e morre no meio do deserto, mas não é o objetivo de Deus. Muitas vezes você quer trilhar o caminho do atalho e não vê o resultado na hora que você queria, e você culpa a Deus por isso. Mas Deus não está falando: você vai guerrear e você vai precisar do deserto para poder te amadurecer. E aí eles entram no deserto e tem algumas características do deserto. Primeiro, o deserto desperta em você dependência. Porque tem hora que você não tem recurso nenhum para contar. Foi no deserto que Deus forjou o povo de Israel, 38 anos dando uma lição para que eles pudessem se preparar para a terra prometida. Deserto não é lugar de morrer, deserto é lugar de amadurecer. Deserto não é lugar de morrer, é lugar de entender o que está dentro do seu coração para a próxima estação em Deus. Deserto é lugar de crescer e de crescer em fé e independência com Deus. Porque quando você tinha muito recurso, quando você tinha muita distração ao seu lado, você não contava com Deus. Agora você só tem o deserto e você precisa contar com Ele. Porque quando estava tudo bem, sabe, eu vou falar do Brasil, eu vou falar lá do Brasil de onde eu pastorei. Porque quando está tudo bem, parece que os irmãos lá do Brasil não buscam a Deus. Quando a conta está cheia, parece que os irmãos não buscam a Deus. E aí eles precisam de um deserto para lembrar de quem é que está sobre a vida deles como soberano. Então o deserto é para te ensinar a valorizar aquilo que Deus está te dando, para que quando você estiver fora do deserto, você lembrar de quem te fez passar pelo deserto. Então o deserto me gera dependência.
O deserto traz à superfície o que está dentro do meu coração. Já parou para pensar que na pressão, você percebe o que está dentro do seu coração? Você entra numa sauna, você entra num ambiente quente, nem você sabia o quanto de água você tinha no seu corpo. É na pressão que é extraído de você as impurezas. E que vem à tona o tratar com as pessoas, a impaciência, os subterfúgios, os lugares que fugimos quando estamos sob pressão. Fugimos muitas vezes para lugares que não são lícitos, vícios, pensamentos. Respondemos de maneira abrupta, tudo porque estamos sob pressão. Não sabemos lidar com aquilo que está dentro e machucamos quem está perto de nós sob pressão. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? O deserto começa a colocar para fora tudo que está dentro de você. Então eles estão no deserto andando 7 dias. E o deserto revela também quem está perto de nós. Porque tinham 3 reis. 3 reis tinham ali. Um rei fala assim: será que o Senhor nos trouxe aqui para morrer no deserto? Revelou o que estava dentro, mas revelou quem estava perto. Revelou quem estava dentro, o coração, mas revelou também quem estava perto. No deserto, Deus está revelando quem está andando com você. E tem gente que não permanece. E eu não estou falando do seu casamento, amém ou não amém? Eu preguei sobre família aqui ontem, amém? A Bíblia fala que amigos se tornam irmãos no meio da angústia, no meio da pressão, no meio do deserto. Você tem uma lista de gente que você pode contar, mas quando você passa um deserto, essa lista diminui, sim ou não? No deserto revela quem você é, o que está dentro. E aí o rei Jorão, que foi para a guerra, que chamou os amigos para a guerra, ele diz assim: olha, será que Deus nos trouxe aqui para morrer nesse lugar? Será que Deus não está me vendo nessa luta, nessa guerra, nessa prova, nessa dificuldade, nessa escassez? Será que Deus não viu que eu andei 7 dias e estou no meu limite? Será que Deus não viu que eu estou a ponto de jogar tudo para o alto? Será que Deus não percebeu que eu não aguento mais, eu não tenho estrutura para permanecer nesse lugar? Você está no deserto. O primeiro rei, Jorão, ele tem um argumento na ponta da língua: Deus me abandonou. O argumento dele é de dúvida. O argumento dele é de incerteza. O argumento dele é de ira. O argumento dele é de orgulho. Se Deus me abandonou, eu estou por conta própria. Faz sentido o que eu estou falando? O segundo, o rei de Edom, ele não fala nada. Ele não falou nada. E eu fiquei pensando, Marcos, por que ele não falou nada? Porque tem gente que no meio do deserto, na pressão, se cala, se tranca dentro do seu próprio mundo. E ninguém sabe o que o cara está pensando. A mulher tenta tirar alguma coisa dele, ele não fala nada. Ele fica na caixa do nada, ele fica sozinho, ele fica devaneando no meio da sua própria vida. E ele não tem expressão naquilo que está. Ele está em silêncio. E esse silêncio reflete como a alma dele está. Ele não tem uma voz para clamar, ele não tem uma voz para se posicionar, ele não tem uma voz para pedir ajuda, ele não tem uma voz para gritar por socorro como Bartimeu gritou, ele não tem uma voz para orar como Zacarias, que entra no templo e não acredita no milagre que Deus vai fazer, e ele fica mudo. Quantos irmãos no meio do deserto ficam mudos? Porque não querem estender a mão e falar: me ajuda, cara, alguém me ajuda aqui. Fica calado. E aí por isso você vê que uma das psicólogas da nossa igreja está fazendo uma pesquisa e ela diz que no mundo, a cada 45 minutos uma pessoa tira a sua própria vida. Segundo a estatística, até o final dessa mensagem aqui, já estou falando há mais de 20 minutos, até o final dessa mensagem uma pessoa tirou a vida. E por N motivos, não dá pra gente entrar nesse mérito aqui, mas um deles é porque silenciou a alma, silenciou a dor, silenciou o processo e não falou, não pediu ajuda. O que você faz quando você está no deserto?
Jesus, o maior deserto da vida dele, Mateus capítulo 26, versículo 36, ele está no Getsemane. A palavra no grego Getsemane é a prensa da azeitona. Jesus era a própria azeitona que estava sendo amassada pelo Pai, esmagada pelo Pai no Getsemane. Ele estava suando gotas de sangue e ele está sobre um efeito de angústia profunda, uma pressão e uma tensão espiritual sobre ele. Ele fala: Pai, se for preciso, passe de mim esse cálice, mas seja feita conforme a tua vontade. Ele encontra uma voz de clamor no meio da sua angústia. Ele encontra uma voz de clamor no meio da sua dificuldade. Ele encontra uma voz de clamor no meio das suas emoções que não querem seguir o caminho. Não queria enfrentar a cruz. Falou: Senhor, se for possível, me livra desse lugar, me livra dessa cruz, desse escárnio, dessa vergonha, dessa humilhação. Tem como ser de outro jeito, Senhor? Mas o próprio Jesus encontrou uma voz de clamor no meio da sua angústia. Eu quero te dizer, você pode clamar que você tem um Deus que te ouve. Você pode clamar que você tem um Deus que te escuta. O deserto não é o lugar do silêncio da tua alma, nem a angústia profunda do seu ser. O deserto é um lugar que Deus tirou para te encontrar. O deserto é o lugar que Deus livrou você de todas as distrações de um grande centro urbano emocional de dopamina, para te levar a um lugar onde você pudesse ouvir a voz dele, ouvir a voz dele, para ele poder falar com você. O deserto revela quem é Deus, mas o deserto revela a nossa sede. Eles estavam ali, e quando os recursos acabaram, eles tiveram sede. Tem hora que Deus deixa as coisas acabarem perto de nós. Tem hora que Deus deixa as coisas secarem perto de nós, só para Ele despertar de novo a nossa sede por Ele. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas tem hora que Deus faz as coisas secarem ao redor, para Ele revelar que na verdade o que está seco é dentro. Que nós precisamos de Deus. Eclesiastes capítulo 3 fala que Deus plantou em nós uma semente de eternidade. Se Ele plantou em nós uma semente de eternidade, só o que pode nos satisfazer plenamente é a eternidade. Mas eu tenho que morrer então para ser satisfeito? Não. A Bíblia fala em João 17:3 que a eternidade é essa: que conheçam Jesus como seu único Filho. A eternidade não começa quando você morre, começa quando você começa a conhecer Jesus. Talvez você achou que era dinheiro que ia te satisfazer. Talvez você achou que era fama que ia te satisfazer. Talvez você achou que era sucesso que ia te satisfazer. Talvez você achou que era o amor do teu pai, da tua mãe, ou do teu marido que ia te satisfazer. E você está buscando isso na terra. Mas eu vim te dizer uma coisa: você não pode ser cheio da terra, porque você foi esvaziado do céu. E só o céu pode preencher aquilo que está dentro de você. Só o céu. Só o céu pode preencher isso. Deus te leva para o deserto para secar o que está ao seu redor, para que você possa entender que a sua sede é de Deus. O que te preenche é Deus. O que te satisfaz é Deus. Você foi criado para Deus, para adoração a Deus. Se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma árvore da terra, ela morre. Se você tira um pássaro do ar, ele morre. E se tire você de Deus e Deus de você, você morre. Eles foram para o deserto, e esse deserto representa que nesse momento somos tentados a negociar. Jesus teve que passar por um deserto, o povo de Israel passou por um deserto, eu e você vamos passar por um deserto. Mas no deserto nós somos tentados a negociar aquilo que Deus tem para nós por aquilo que é mais fácil. Eles estavam ali, era mais fácil desistir daquela guerra. Eles estavam ali, era mais fácil só voltar os reis para o lugar onde eles estavam. É o lugar onde que parece que a promessa está mais distante do que a realidade daquilo que Deus falou que ia fazer. E aí, você tem uma decisão para tomar.
ou você retorna para casa, ou você retorna para o lugar de onde você veio e não vê Deus se manifestar, ou você decide andar a segunda milha e colocar o seu Deus à prova, para que Ele possa te ensinar e te mover a andar no sobrenatural. Porque o natural o homem pode fazer, mas o sobrenatural é responsabilidade de Deus. E quem precisa de um milagre é só alguém que está se colocando numa condição de receber o milagre. Quando você se coloca no milagre? Quando você está na condição de receber o milagre. Eu preciso de um milagre. Eles colocaram no lugar onde só Deus podia salvá-los. Talvez você está num momento que parece que é só Deus que pode entrar nas suas emoções. Só Deus pode entrar no seu coração, na sua mente, no seu casamento, nas suas finanças. Eu não sei em qual área, mas só Deus. Esse lugar, esse momento, esse é um lugar bom, porque Deus está prestes a se manifestar. Nesse lugar que eles estão, o primeiro rei, então ele fala o quê? Deus tirou a gente para morrer aqui? Muito parecido com o argumento dos hebreus quando estavam no deserto, né? Ah, Moisés, você nos tirou para morrer nesse deserto? Prefiro os pepinos, prefiram isso. Estavam rompendo com a escravidão, estavam rompendo com o lugar de comodidade, e era mais fácil jogar a culpa em alguém do que se responsabilizar pelos seus próprios atos. Porque quando estamos rompendo com o lugar de escravidão na nossa vida, de vitimismo, é mais fácil jogar a culpa em alguém do que assumir a responsabilidade. Mas nesse momento, o primeiro rei acha que Deus tirou eles para morrer. O segundo rei tem um silêncio mortal. O terceiro rei, e é para esse rei que nós vamos, e aí a gente vai finalizar. Esse terceiro rei, ele é o rei Josafá. Ele é o rei de Judá. E a palavra Judá significa louvor. Ele é um homem piedoso. Ele foi um grande reformador em Israel. Ele não veio de um lugar onde podia ter exemplo na sua casa, na sua família, mas ele não decidiu seguir os exemplos daqueles que estavam perto dele, que erraram. Sabe, os exemplos que nós temos que deram errado não podem ser justificativa para que nós sigamos o mesmo caminho. A Bíblia diz que ele não fez como fez o seu pai, mas a Bíblia diz que ele seguiu os passos do seu pai Davi. Ele buscou na sua vida e na sua geração alguém que pudesse ser um modelo para que ele pudesse se apoiar. Ele buscou na sua vida, na sua geração, alguém que o entendesse, alguém que estava caminhando para o lugar que ele queria chegar. Ontem falei isso na ministração. Nós não sabemos, sabemos o que não queremos, mas não sabemos o que queremos nos tornar. Sabemos que não queremos divorciar, perder nosso casamento, mas não sabemos que tipo de casamento queremos ter. Falei sobre isso ontem na palestra aqui para os casais. Então esse rei, ele buscou olhar para quem ele podia se tornar. E aí ele olhou para Davi. E esse rei que está ali, ele fala assim: olha, será que existe algum profeta aqui no meio do deserto? Enquanto um está achando que Deus abandonou, o outro está querendo buscar Deus. No meio do deserto, enquanto um está achando que Deus virou as costas, o outro está achando, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no mesmo cenário, na mesma condição, um está achando que está calado porque não tem nem voz para clamar. O outro está falando: será que tem alguém que pode nos conectar a Deus nesse lugar aqui? No meio do deserto, onde tem gente desistindo, onde tem gente morrendo, onde tem gente retrocedendo, onde tem gente abandonando, gente destruindo, gente sendo destruído, gente abandonando casamento, abandonando família. Tem gente no mesmo deserto dizendo: eu posso me conectar com Deus, como eu faço para me chegar a esse Deus? No meio do deserto, onde tem gente jogando tudo para o alto, abandonando legado, abandonando família, abandonando Deus, voltando ao próprio vômito, como diz a palavra. Tem gente falando: eu não sei o que esses caras estão vendo, mas eu estou querendo buscar Deus no meio dessa tempestade. Eu não sei se o barco está balançando ou se eu tenho força mais, mas de uma coisa eu sei: se eu dobrar o meu joelho, Ele vai me escutar. Mas de uma coisa eu sei que tem profeta em Israel, e se tiver um profeta perto de nós, ele vai nos ajudar a nos conectar a Deus e recobrar a nossa consciência para voltarmos para o lugar de Deus. Ele fala: tem algum profeta no meio de Israel? Tem algum profeta no nosso meio? Ainda tem profeta que não negociou aquilo que Deus está fazendo. Ainda tem homem de Deus, mulher de Deus, que levanta na madrugada, que ora, que jejua, que não deixa Deus no meio do deserto. Ainda tem mulher de oração, ainda tem a tia do coque, ainda tem um homem que ora de madrugada pela tua casa, que não abandonou os princípios de Deus. A Bíblia
Bíblia diz, nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria, mas não falou o seu amor, não falou o meu amor. Eu não sei você, mas eu continuo queimando, eu quero continuar queimando, eu quero continuar sedento, clamando por Ele. Passam os céus e a terra, suas palavras não passam. Os olhos dele ainda continuam como chamas de fogo. Eu quero ser como as virgens prudentes que tiveram azeite para concluir, para chegar até o final. Eu não quero parar no meio do caminho, no meio do deserto, no meio da caminhada. Eu não vou parar. Fale com o irmão que está do seu lado: eu não vou parar. Eu não vou parar nesse deserto. Eu não vou retroceder nesse lugar. Eu vou procurar o homem de Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. E eu não estou falando que ele estava buscando um homem em si. O profeta no Antigo Testamento tem a figura da presença de Deus. Eu não estou falando que ele estava buscando um nome, um homem somente que revela o CPF ou o cartão de crédito. Não estou falando isso, e não estou falando que Deus também não usa. Mas o que eu estou dizendo é que ele não estava estabelecendo uma dependência humana. Ele estava saindo da linha horizontal, indo para a linha vertical. Se a terra não me serve, eu preciso buscar alguma coisa do céu. Se a terra não tem recurso, o céu não acaba os seus recursos. Se acabou aqui, eu sei a quem eu tenho que recorrer. Eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Ele não vem da política, ele não vem do governo, ele não vem da economia, ele não vem dos meus pais, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para de procurar na terra o que Deus quer te dar do céu. Fala com o irmão que está do seu lado: a terra não é suficiente para você. Fala com ele: por isso que você não vai morar na terra, você vai morar no céu. A terra não é suficiente. Fala, a terra não é suficiente para você. Fala com ele: por isso que de vez em quando você tem que fazer como o apóstolo João. O apóstolo João foi assim com ele. Pastor Marcelo, o último apóstolo, o último dos discípulos a morrer, o último a morrer. Tanto que ele disse que era o mais amado. Eu acho que ele foi o último a morrer porque ele sabia que ele recebia mais o amor do que os outros. Ele foi escrever sobre ele mesmo que era o mais amado. Que conveniência, né? Você olha lá, o apóstolo que Jesus mais amava. Quem escreveu? O João. É isso. O meu filho mais velho, o Caleb, de 14 anos, ele é um João. Ele mudou de escola agora antes de sairmos para cá. E a gente fez a transição dele da escola. E ele chegou e eu falei: e aí, filho, primeiro dia de aula, como é que foi? Ele tem 14 anos e ele falou assim: pai, todos já me amam. Eu falei: como? Eu falei: não, cara, vai devagar. Não, todos me amam, os professores já me amam, meus amigos já me amam. Eu falei: não, ninguém te ama ainda aí, calma, vai devagar. Quem te ama é seu pai, sua mãe e Deus. Eu tenho que relembrar isso para ele. Mas João escreve: aquele que Jesus mais amava. E é muito bom isso, saber que Deus nos ama. E ele foi o último apóstolo a morrer. Então, todas as portas da terra foram fechadas para ele. Os apóstolos morreram. O imperador Nero joga ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Ele não morre, porque o óleo de fora estava fervendo, pastor Fabrício, mas o fogo de dentro era maior do que o óleo de fora. Ele é tido como doido, exilado para a ilha de Patmos. Só os bruxos eram exilados para aquele lugar, era um tipo de prisão. Como não podia deter aquele homem, mandaram ele para aquela ilha, exilaram ele. Ou seja, todas as portas da terra se fecharam para ele. Só que quando todas as portas se fecham para um homem de Deus, todas as portas da terra se fecharam para ele. Ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele não era aceito, ele não era bem visto. Ele tinha marcas no seu corpo pelo óleo fervendo que estava sobre a sua pele, mas ele não negou o Senhor Jesus. E quando o imperador de Roma viu que não tinha jeito com ele, não tem jeito com esse velhinho, manda ele lá para a ilha de Patmos. Todas as portas da terra se fecharam.
Ele conta isso, pastor Saul, no capítulo 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse. Mas no capítulo 4 a conversa começa a mudar. Parece que as portas que se fecharam na terra foram um impulsionador para uma porta nova se abrir. Apocalipse capítulo 4 versículo 1 diz: eu vi uma porta aberta no céu. Eu vi uma porta aberta no céu. Eu não sei como você chegou aqui, não sei se foi reclamando da vida, não sei se foi pensando em desistir, achando que ninguém te ama, ninguém te quer. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fazendo show, fazendo drama, dando pitinho. Eu não sei como você chegou aqui, mas de uma coisa eu sei: se a porta da terra se fecha, uma porta no céu se abre. E ele disse assim: eu vi uma porta aberta no céu. Isso seria glorioso, isso seria maravilhoso, isso seria poderoso. Se parasse por aí, irmã Claudete, se parasse por aí, ver uma porta no céu é maravilhoso. Mas eu ouvi uma voz me dizendo: sobe pra cá, João, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Eu vim dizer pra você: se as portas da terra se fecham, uma porta do céu se abre. E é um convite pra você subir para ouvir o que o Pai quer falar com você. De onde você tirou isso, pastor? De onde você tirou isso, pastor? Eu te digo, Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. De onde você tirou isso, pastor? Eu te digo, saiu do Salmos capítulo 25, versículo 14: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e guardam a sua aliança. De onde você tirou isso, pastor? Eu te digo, saiu do Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: eu sei os pensamentos que tem sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. De onde você tirou isso, pastor? Eu te digo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Sobe aqui, João. Sobe aqui que está deserto na terra, mas o céu continua. O céu continua. Os céus passam, a terra passa, mas eu continuo mesmo. Eu não mudei. Os ambientes mudam. Um dia você está no monte, outro dia você está no vale. Um dia você está cheio de dinheiro, outro dia nem tanto. Um dia você está com a mesa cheia de amigos, no outro dia parece que todo mundo sumiu, ninguém lembra de você. Mas eu não mudo. Eu não mudo, João. Se sua mãe te abandona, eu não te abandono. Se seu pai te deixa, eu não te deixo. Eu não mudei. Enquanto um duvida, enquanto o outro silencia, o outro está dizendo: tem um profeta aí? Onde tem um profeta que pode me ajudar a conectar a Deus? Eles chamaram, tem um, Eliseu. Eliseu, filho de Safate. Chame ele. E vem o profeta. E eu quero te dizer, ainda existem profetas nos dias de hoje. Homens que não se corrompem, homens que não vendem o dom, homens que decidem entregar a sua vida por amor a Cristo, que falam a verdade em amor, mas que falam a verdade. Eliseu chegou, ele não tinha vestes reais, mas ele sabia que se uma porta se fechasse na terra, uma porta estava aberta no céu. E aqui para mim é a chave para a gente poder orar. Ele diz assim: antes de eu profetizar sobre você, me traga um levita. Porque ele sabia que como profeta, ele não podia liberar uma palavra sem um ambiente de adoração e transformação. Porque o Eliseu, que podia e ia profetizar, ele sabia que o Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ele sabia que toda a atmosfera, todo o ambiente, e eu não estou falando de emoção, eu estou falando de governo, de regência, de trono, de altar. Eu estou falando que quando você constrói um altar, o dono do altar vem visitar aquilo que você entregou no altar. Quando você levanta um altar de adoração a Jesus, a Deus, o próprio Deus vem se manifestar. Quando você canta a Ele, quando você canta sobre Ele, você atrai a presença dEle. Quando você canta sobre Ele, você atrai quem Ele é. Então, nós estamos falando aqui que agora o
jogo muda daqui para cá, do ambiente aqui para o ambiente de cima, do céu. Ele não estava usando mais as armas que o rei usava, ele estava usando agora as armas que o céu tinha a favor dele. Então eu te digo bem objetivo: você pode lutar com as armas humanas ou você pode lutar com as armas de Deus. Você pode lutar com a força do seu braço, ou você pode lutar com as armas do Senhor. Ele diz: me traga um levita, me traga um homem de adoração, me traga alguém que vai trazer os céus para a terra. Foi essa oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora o que ele diz? O que é isso? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como ela é feita no... O que Jesus está fazendo? Nos ensinando a trazer o céu para a terra, por meio da adoração. Então quando você traz o céu para a terra, para a sua casa, já não é aquela confusão, aquela brigaiada, aquela doideira. Quando você traz o céu para a terra, as suas emoções já começam a responder de maneira diferente, que não é controlado mais pelos seus ímpetos, pelos seus impulsos, mas Deus começa a trabalhar em você. Quando você começa a trazer o céu para a terra, a paz que excede todo entendimento guarda teu coração. E aí você começa a entender o que Davi entendeu no Salmo 144. Ele diz: tem guerras que eu luto com a espada, mas tem guerras que eu luto com as pontas dos meus dedos. Isso ele falava com a harpa. Era por isso que ele tocava, e quando ele tocava, os demônios que estavam em Saul saíam. É por isso que quando ele tocava, ele cantava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso que o maior rei, o maior guerreiro, também foi o maior adorador. Por isso que ele não perdeu batalha nenhuma, porque ele sabia como guerrear. Ele não ia brigando, ele não ia lutando sem antes consultar ao Senhor. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: pare de entrar em guerra com a força do seu braço. Pare de entrar em guerra querendo brigar, querendo mudar o outro, querendo dizer assim: não vou levar desaforo para casa. Deus está falando: aprenda a lutar de joelhos dobrados. Aprenda a lutar de joelhos dobrados. Aprenda a lutar clamando ao teu Criador. Como diz Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e sobre a minha causa ele se levanta. Ei, Deus está te chamando para um lugar de adoração. Deus está te chamando no meio do deserto para se encontrar com Ele. Deus está te chamando hoje para parar tudo e levantar um clamor aos céus, não pela tua força, mas por um coração que clama. Ele diga: me traga um levita, porque ele sabia que a adoração levanta um altar, e altar é um ponto de contato entre céu e terra, é um ponto de contato para o mundo espiritual. A minha família toda veio do espiritismo, e quando eles queriam fazer sessões espíritas, eles levavam pipoca, cigarro, champanhe, frango e outras coisas para que as entidades pudessem se manifestar. Em Cristo Jesus nós sabemos, não precisamos fazer isso, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só podemos clamar a Ele, lembrar do sacrifício que Ele fez, que abriu o céu, abriu o véu do templo de cima a baixo, para que você pudesse entrar. Hoje você não precisa de um mediador para se achegar a Deus. Hoje você não precisa de alguém para se aproximar a Deus. Você precisa de líderes, de pastores para te aconselhar, mas para chegar a Deus você não precisa de mim. Para chegar a Deus você não precisa de nenhum utensílio, nenhum pano, nenhum lenço, nenhuma água ungida, nada. Você só precisa dobrar o seu joelho, levantar a sua mão ao céu. Eu acho que tem alguém entendendo essa palavra. Eu acho que tem alguém entendendo. E levantar a mão para o céu e adorar, e levantar a sua mão para o céu e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Levantar a tua mão e dizer: Santo, poderoso, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Levanta a sua mão para o céu e adora. Levanta, se você está entendendo, levanta a sua mão para o céu e adora. Se você está entendendo, levanta a sua mão para o céu e clama. Bartimeu não esperou Jesus chegar perto. Bartimeu simplesmente clamou.
Por mim. Só adore, só adore. Enquanto o teclado toca, você adora. Isso. Glorifique. Isso. Ele está se movendo aqui. Isso, adore. Deus já está tocando em gente aqui, só adora. Não espera por mim. Se você está esperando por mim, eu já fui, eu já subi. Levanta sua mão e adora. Usa suas palavras. Glorifique o Senhor, fale: Senhor, eu quero te adorar. Eu estou aqui nessa reunião, eu estou sentindo meu coração queimando. Eu preciso de algo mais. Oh, isso, isso. É do seu interior que fluiriam rios de águas vivas, disse Jesus. Oh, isso, não importa o deserto que você está passando, adora. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe o que você está passando. Então adore. Isso. Deus está tocando em pessoas aqui. Ele está tocando em pessoas aqui. A presença dele é real aqui. Isso. A alegria está voltando para o seu coração. Isso. A gente foi treinado a entrar no culto e sentar, mas Deus está querendo que você faça como Bartimeu, clame a Ele. Bartimeu não esperou acabar o ofertório para ser tocado por Jesus. Ele não esperou o pastor chamar para o apelo para ser tocado por Jesus. Ele simplesmente clamou: Filho de Davi! Filho de Davi! Adora Ele. Talvez a terra seca do deserto é o seu coração. Deixa Ele trazer água. Deixa Ele trazer água para te renovar hoje. Deixa Ele trazer água para te encher hoje. Deixa Ele trazer água para fazer você transbordar hoje. Pode adorar, irmão. Isso. Deus está trazendo um óleo de alegria sobre algumas pessoas hoje aqui. Isso. Ele está passeando em nosso meio.
Deus está renovando pessoas aqui. Deus está renovando pessoas aqui. Isso. Só receba dele. Se ele está fazendo isso, receba dele. Se ele está partindo o pão, coma. Se ele está servindo o vinho, beba. Se ele está trazendo alegria, se alegre. Se ele está trazendo renovo, desfrute. Se ele está trazendo fogo, receba do fogo. Só faça isso, ele está aqui, ele está aqui. Você estava precisando disso. Você estava precisando disso. Você estava precisando disso. Vamos lá. Vamos lá, família. Posso não ver o amanhã, mas hoje que esse deserto vai chegar. Isso, vamos lá, vamos lá. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu quis. Vamos lá. Vamos fazer como João, vamos subir. As portas da terra se fecharam. Vamos subir. Vamos subir em adoração. Não, apaga não, apaga não, apaga não. Em meio às tentas, é mais estratégias. Eu posso não ver esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Levanta a mão para o céu. Entrega a Ele a sua adoração agora. Eu não preciso. Entrega para Ele a sua adoração. Pedras em pães. Isso. Para provar. Deixa Ele tocar em você. Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão. Isso, vamos lá, comunhão. Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgota, levanta a mão para o céu para adorar. O teu anjo vai isso. alimentar. Te adorar eu quis. Isso. Adora, adora. De pé eu não vou. Isso, eu não vou. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégias. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Estenda a sua mão. Feche seus olhos. Deus está visitando pessoas aqui. Deus está renovando pessoas aqui. Deus está trazendo provisões para pessoas aqui. Isso. Só receba dele agora. Deus está tocando na saúde de pessoas aqui. Isso. Receba do Senhor. Deus está tocando.
Deus está tocando. Deus está trazendo vida. Deus está levantando da cama. Deus está tirando do leito. Talita come, levanta a menina, assim diz o Senhor para você. Isso, não vai ficar lá. Não vai afundar lá. Não vai ficar na caverna. Isso. Deus toca nas suas emoções hoje. E para a vergonha do inimigo, Ele transforma a tristeza em óleo de alegria. Então receba do óleo de alegria sobre a tua vida. Só adora. Só adora. Levanta sua mão e adora. Isso. Isso. Conferir a nossa agenda mensal. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Todas as sextas-feiras, participe da Cesta Abundante, o mês do Outubro Rosa. Você é nosso convidado. Aos domingos, é dia do Domingo da Família. Traga toda a sua família e venha adorar ao Senhor conosco. O Espaço Kids também estará aberto, com atividades que ensinam sobre Deus de forma alegre e divertida para as crianças. Sábado, dia 11, Encontro de Mulheres. Com o início do projeto, Chamadas para Servir. Sábado, dia 18, Encontro de Casais. A família que eu sempre quis. Sábado, dia 25, Cine Kids. Traga seus filhos e venha viver uma tarde abençoada em família. Dos dias 27 a 31 teremos a Semana de Oração. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.